Constantino o Grande, imperador de Roma. César Augusto construiu uma nova Roma e uma nova religião. Ele as fundiu em um império que durou séculos. Ele mudou o mundo para sempre. Seu poder, autoridade e influência moldaram nosso mundo. Esta é a história dele. Uma história de romance, intriga, poder e conquista. Constantino o Grande. A história. Parte 1. Essa é a cidade de Niš, bem no coração da Sérvia. E é uma cidade muito antiga. Nos tempos antigos, os romanos a chamavam de Naissus. E foi bem aqui, há cerca de 1700 anos, que um bebê nasceu sob uma nuvem de ilegitimidade, filho de uma aldeã muito humilde e insignificante. E esse bebê iria crescer, governar um império e transformaria completamente o mundo. E esta é a antiga terra de Israel, a 2.500 quilômetros de distância, onde outro bebê, ainda mais conhecido, nascia há cerca de 2.000 anos, filho de outra humilde aldeã. E esse bebê também cresceria para mudar completamente o planeta. E, com certeza, numa extensão impossível de se comparar com qualquer outra criança da história. Nesta série, veremos esses dois incríveis homens. Homens em cuja sombra ainda vivemos hoje. Suas impressões digitais estão por todo o mundo. Na verdade, moldaram a forma como vivemos, como pensamos e como acreditamos. Esta é a história deles. É a história de como suas vidas estavam destinadas a se cruzar e se unir em um explosivo choque de impérios. Impérios que duraram séculos e não conheciam fronteiras. Esse choque de impérios ainda reverbera em todo o nosso mundo hoje em dia. Grandes mudanças. A ascensão de dois impérios. Vamos começar com o primeiro desses homens poderosos. Você já deve ter ouvido o nome dele, embora não saiba muito sobre a importância dele. Seu nome era Constantino. Constantino o Grande. No ano 271 d.C., um tribuno militar romano cansado, Flávio Constâncio, liderava seus homens de volta da batalha contra os Sármatas, uma grande confederação de antigos persas que vinha avançando lentamente para o oeste durante séculos. Os Sármatas, com a ajuda de tribos germânicas como os godos, começaram a invadir o território romano, coisa que o Império Romano não podia permitir. Constâncio foi um grande comandante romano e derrotou o inimigo de forma decisiva. E no seu regresso, ele pegou uma rota que o levou a Naissus, atual Niš, uma das cidades mais antigas dos Balcãs. Muitas vezes chamada de Porta do Oriente e do Ocidente, por estar localizada no cruzamento de estradas importantes que ligam a Europa ao Oriente Médio e à Ásia. Era uma ligação entre o Oriente e o Ocidente. E era um local ideal para descansar, pelo menos por uma noite. Naquela época, quando Constâncio parou para descansar, ela já era um local próspero com várias casas, construções e, principalmente, uma estalagem. E essa estalagem se tornou muito importante para a nossa história. Na época, os soldados podiam passar a noite em um campo próximo à aldeia. Mas um oficial importante como Constâncio, não. Ah, não. Ele pegou um quarto naquela estalagem local, provavelmente a melhor da cidade. Lá, ele podia comer, ter uma boa noite de sono e fazer uma coisa que os soldados às vezes procuravam quando estavam na cidade: ter companhia durante a noite. Segundo a história, Constâncio pediu ao dono da estalagem que lhe encontrasse uma companheira para a noite. Bom,
Isso pode não ter sido um pedido incomum, mas a forma como o dono da estalagem respondeu foi muito incomum. O dono da estalagem deve ter ficado extremamente impressionado com o tribuno Flávio Constâncio e acabou fazendo o impensável. Ele mandou buscar sua filha virgem de 16 anos. O nome dela era Helena. Mais tarde, naquela noite, enquanto dormia, Constâncio sentiu-se culpado pelo que havia feito. Os pesadelos dele naquela noite o fizeram temer ter ofendido os deuses por causa do que tinha feito com a jovem Helena. E bem cedo na manhã seguinte, ele rapidamente fez as malas e não perdeu tempo em deixar a cidade junto com seus homens. Mas antes de partir, como que para fazer as pazes, ele deu ao dono da estalagem sua capa roxa de oficial, que tinha uma fivela com suas iniciais. E disse a ele para manter a filha segura e que se ela tivesse um filho, era para ele proteger a criança como se fosse filho dele. Então, Constâncio virou-se e partiu, provavelmente achando que nunca mais veria a jovem. Mas o que Constantino não sabia era que Helena, de 16 anos, ficara mesmo grávida. No tempo devido, ela deu à luz um filho a quem chamou de Constantino, que significa pequeno Constâncio. No entanto, o pai não tinha ideia da existência do pequeno Constâncio. E também não sabemos se o menino sabia quem era o pai dele. Enquanto Constantino, o menino camponês, crescia na pacata Naissus, a vida de seu pai começava a melhorar. Constâncio, com 33 anos de idade, foi chamado pelo imperador romano Caro e informado de que ele seria nomeado governador da Dalmácia, região localizada na atual Croácia. Essa foi uma grande promoção para Constâncio, porque a Dalmácia era um importante território romano. Através dela, o império controlava o fluxo comercial entre o Oriente e o Ocidente. Sendo governador da região, ele poderia enriquecer facilmente. Isso significava que Constâncio estava progredindo e avançando. Poderia ter sido assim para Helena e Constantino, uma mãe camponesa e seu filho. Pessoas como eles não tinham acesso à elite da sociedade romana, como Constâncio. Havia um vasto abismo social entre eles que não podia ser superado. Mas quando Constantino tinha 9 anos, aconteceu uma coisa que mudou o curso da história. Foi um acaso, ou talvez não. Um grupo da cavalaria romana parou para passar a noite naquela mesma estalagem em Naissus. E pela manhã, quando chegaram ao celeiro, encontraram o jovem Constantino brincando com os cavalos. Eles ficaram tão bravos com aquele camponês insolente que começaram a espancá-lo. A mãe dele, já com seus 20 anos, ouviu a confusão, saiu correndo da casa e entrou no celeiro, gritando para os soldados: "Parem com isso! Vocês não sabem quem ele é? Ele é filho do governador!" Os soldados olharam para ela confusos e começaram a rir. Como o filho daquela camponesa poderia ser do governador romano? "Você acha que somos tolos?" eles disseram. E ela respondeu: "Juro pelos deuses que estou dizendo a verdade." E ela contou a eles a história. Quando terminou, para provar, ela correu de volta para casa e trouxe a capa de oficial que Constâncio havia dado a ela tantos anos atrás. Imagine o pânico que aqueles homens devem ter sentido ao ver as iniciais do governador na fivela. Na verdade, eles estavam espancando o filho do governador. No entanto, em vez de ficarem calados sobre isso, os soldados fizeram a coisa certa. Eles contaram ao governador que ele tinha um filho na aldeia de Naissus. E ainda disseram que o menino era a cara do pai dele. Bom, o governador poderia ficar irritado ou ficar encantado. Na verdade, ele ficou encantado e mandou chamar Helena e o filho. Helena já estava com 26 anos e ela e o menino foram recebidos na casa do governador de braços abertos. Isso deve ter sido um choque cultural enorme para aquela mulher e o filho da pequena aldeia. Eles só conheciam aquele mundinho e a vida difícil de Naissus.
e do nada estavam num palácio com colunas de mármore, jardins e banheiras luxuosas. Eles foram parar nos círculos mais altos da sociedade romana. Flávio Constâncio até achou Helena atraente o suficiente para considerar casar-se com ela. No entanto, a lei romana não permitia que Constâncio se casasse com uma camponesa como sua esposa plena. A divisão social era simplesmente grande demais. Mas a lei permitia uma forma menor de casamento chamada matrimônio concubinato. Esse tipo de casamento também dava ao filho todos os direitos legais devidos a um filho, principalmente os direitos de herança. Então foi isso que Constâncio fez. Constâncio também decidiu que sua nova família precisava atingir padrões em certas áreas, como a educação. Eles eram analfabetos e só falavam a língua local. Não falavam latim nem o grego. Então Constâncio rapidamente nomeou tutores para iniciar o trabalho de ensiná-los a ler e a escrever. Os dois progrediram nos estudos. O menino Constantino, em particular, aprendeu tudo rapidamente. E isso foi bom, porque depois ele cresceu, virou imperador e recebeu o nome Constantino o Grande, cujas ideias e decisões ousadas moldaram e transformaram o mundo para sempre, fazendo dele um verdadeiro divisor de águas. Embora os deveres e responsabilidades como imperador o tenham afastado, Constantino nunca esqueceu de sua cidade natal. Durante o seu reinado, Naissos tornou-se um importante centro cultural, econômico e militar, localizado próximo a um luxuoso palácio romano decorado com mosaicos e monumentos magníficos. Ele vinha com frequência para cá e cuidava de assuntos do Estado, incluindo a aprovação de várias leis importantes. A residência imperial também foi usada por Constantino e 6 imperadores romanos posteriores como local de descanso de suas longas viagens pelo Império e também como local de solidão durante os preparativos para a guerra. Hoje chama-se Medina e é um dos sítios arqueológicos mais importantes da região. Está coberto por um grande toldo para ajudar a preservá-lo e protegê-lo. Os arqueólogos continuam descobrindo meticulosamente os seus tesouros e os trazem à vida mais uma vez. Vocês se lembram que eu disse que falaríamos sobre 2 dos homens mais importantes de toda a história? Bom, eu gostaria de ressaltar que esse outro homem se tornaria ainda mais importante na formação da nossa civilização do que o próprio Constantino. Vamos começar pelo centro do poder imperial, a própria Roma. Esta é a Ponte Fabrício. É uma ponte que liga 2 partes da cidade de Roma sobre o rio Tibre. E provavelmente é a estrutura mais antiga da região, porque foi construída uns 60 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O mais fascinante dessa ponte é que ela está em uso contínuo desde que foi construída até hoje em dia. É um exemplo notável da engenharia romana. Bom, os romanos eram construtores. Eles construíram toda uma infraestrutura internacional de estradas, pontes, aquedutos e outras coisas. E tudo isso ajudou a unir o enorme império que eles construíram. Esse império consistia em centenas de culturas e nacionalidades diferentes. Tinha judeus a leste, bárbaros ao norte e as antigas civilizações da Grécia, da Pérsia e do norte da África. Tudo num só império bastante estável e pacífico. Fora do Império Romano, sempre houve a ameaça de algum invasor. Mas dentro dos limites do império, era geralmente seguro e era um lugar bom para se viver. Isso se você deixar de lado a brutalidade dos romanos, a escravidão e tudo mais. Mas esse era o preço pago pela Pax Romana, a paz romana. Em retorno, do norte da Europa ao norte da África e da Espanha aos confins do Oriente Médio, as pessoas podiam contar com a água romana, as estradas romanas e a lei romana. E em comparação com a maioria das sociedades da época, Roma era notavelmente tolerante em questões religiosas. As pessoas tinham liberdade quase total em relação ao Deus e a como adorá-lo.
Uma das razões pelas quais essa vasta mistura de culturas funcionou bem por tanto tempo era que os romanos tinham uma pessoa mais importante no topo, que era o imperador. Contanto que você o respeitasse, tudo ficaria bem. Na verdade, você poderia adorar qualquer deus que quisesse, desde que também respeitasse a divindade do imperador. É claro que as pessoas sabiam que o imperador não era realmente um deus, mas essa não era a questão. A questão era que ele representava a autoridade de Roma. E isso não era um grande problema para as pessoas da época. Normalmente, tudo o que eles tinham que fazer era oferecer um pouco de incenso ao imperador de vez em quando, em datas especiais, como o aniversário dele. E depois podiam voltar às suas vidas normais. Mas os judeus eram uma exceção. Eles se recusavam a oferecer adoração ao imperador porque o livro sagrado deles proibia a idolatria. E eles eram as únicas pessoas em todo o império que estavam isentas de oferecer incenso ao imperador. Isso porque os judeus ajudaram muito Júlio César no passado. E em troca, ele aprovou leis que os isentavam de se sacrificarem pelo imperador para sempre, desde que fizessem uma coisa: orar pelo imperador. Mas aí, teve outro grupo de pessoas, os cristãos. À primeira vista, os cristãos e os judeus não pareciam diferentes. Na verdade, durante algum tempo, as pessoas viram o cristianismo apenas como uma das várias seitas do judaísmo. Mas os romanos logo descobriram que, com os cristãos, eles estavam lidando com um problema totalmente novo e um problema que eles não conseguiam entender. Primeiro, temos que tentar entender o cristianismo do ponto de vista dos romanos. Os romanos não tinham problemas com as diferentes religiões do império. Para eles, tudo era muito lógico de entender. Cada raça ou país tinha sua própria religião. Os romanos tinham sua religião nacional, os egípcios, os gregos também tinham. Então, eles entendiam que os judeus tinham sua própria religião. Todas essas eram religiões legítimas porque eram crenças antigas que pertenciam a uma cultura específica. Era tudo claro e fácil de entender. A palavra que os romanos deram a essas religiões legítimas foi religio. E essa palavra soa familiar, porque é daí que vem a nossa palavra religião. Mas o cristianismo era muito diferente. Ele tinha acabado de entrar em cena, aparentemente do nada, no começo do primeiro século. Era uma fé que não pertencia a nenhum país ou raça específica. Pessoas em todos os lugares a abraçaram. Eles não tinham limites. E os romanos suspeitavam profundamente de qualquer coisa que não fizesse parte da ordem estabelecida. E como o cristianismo não estava enraizado em tradições e práticas antigas, estava repleto do que os romanos consideravam ideias tolas. O líder tinha sido executado. E os romanos achavam que qualquer um que fizesse de um homem crucificado pela lei romana um herói, e ainda por cima o chamasse de Deus, ou era um lunático ou um traidor. Mas os cristãos não pararam por aí. Eles continuaram dizendo que seu líder havia ressuscitado dos mortos. E os romanos acreditavam que a morte era o fim. Ninguém nunca voltava da morte. Era, como dizemos, cientificamente impossível. Para eles, essa ideia era bobagem. Não existia nem nos mitos romanos. E o que deixou tudo ainda pior foi que esses cristãos disseram que esse criminoso crucificado voltaria do céu para pôr fim a todo o Império Romano e estabelecer o seu próprio reino eterno. Era isso que o livro sagrado deles, a Bíblia, previa nas profecias. Previa a ascensão e a queda de muitos impérios, incluindo Roma. Veja como o profeta Daniel descreveu isso em Daniel, capítulo 7, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E o seu reino nunca será destruído. E aí, é claro, surgiu o Pai Nosso, que os cristãos aprenderam a orar regularmente.
Vejamos o que diz em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Para a mente romana, esse tipo de ideia era vista como uma coisa altamente traiçoeira contra o Império. Afinal, o Império Romano deveria durar para sempre. E aí, para piorar a situação, surgiram todos os tipos de rumores falsos sobre o que os cristãos acreditavam e como viviam. Eles foram acusados das práticas mais violentas e malignas. E esse foi outro problema. Os romanos tinham uma palavra para esse tipo de religião não tradicional e não racial. Eles chamavam de superstício. E se isso te parece familiar, é porque é daí que vem a nossa palavra atual, superstição. Para os romanos, o cristianismo não era digno de ser classificado como uma religião. Eram apenas um monte de superstições malucas. Afinal de contas, eles diziam que essa nova fé tinha sido iniciada por algum professor judeu incivilizado e sem instrução, vindo dos confins da Palestina. Para os romanos, isso era ridículo por si só. Então, os romanos consideravam o cristianismo rebelde, traiçoeiro contra o império e muito prejudicial à estrutura moral da sociedade. Esse foi um choque de impérios. Um choque entre Roma e o cristianismo. Tudo isso nos leva a outro bebê que mudou o mundo. Ele também nasceu à sombra do Império Romano. Ele também era de origem camponesa e humilde, nascido numa pequena aldeia da qual ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele também nasceu sob uma nuvem de ilegitimidade. Seu verdadeiro pai também era muito mais poderoso do que se poderia imaginar. Ele também foi um rei improvável que mudou o mundo para sempre. Seu nome, claro, era Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele mesmo a quem os cristãos adoravam como Deus. Agora, os cristãos, apesar de todos os falsos rumores sobre suas crenças, eram, na verdade, bons cidadãos em todos os sentidos, exceto por apenas uma coisa. Para eles, a adoração ao imperador estava fora de questão. A adoração deles estava reservada a Jesus apenas. Mas naquela época, recusar-se a adorar o imperador era rejeitar a autoridade do próprio império. E isso os tornava traidores. E como sabemos, os romanos não eram tolerantes com traidores. Tudo veio à tona em 64 d.C., quando um grande incêndio atingiu Roma. A população romana culpou seu imperador louco, Nero, e Nero culpou os cristãos como um bode expiatório conveniente. É incrível que isso tenha acontecido apenas cerca de 33 anos depois da crucificação de Jesus. E o cristianismo já havia se espalhado da Judéia até Roma. Em apenas alguns anos, ele havia atingido o coração do império. A nova religião centrada em Jesus Cristo estava conquistando os corações e as mentes dos seus cidadãos, e suas crenças, valores e princípios colidiram com os de Roma. Então, não era de admirar que os romanos considerassem o cristianismo uma séria ameaça ao seu império. Ele foi temido e odiado, e seus seguidores foram perseguidos. Mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais rapidamente ele crescia. Esse realmente foi um choque de impérios. As linhas de batalha estavam definidas. Temos o nascimento de 2 bebês com semelhanças surpreendentes. Temos 2 homens que vão governar 2 grandes impérios, e no devido tempo, seus caminhos estarão destinados a se cruzar. E quando esses 2 impérios colidirem, os resultados serão incríveis. Eles terão um impacto que determinará os moldes da nossa civilização e a forma como agimos e pensamos.
Continuaremos contando essa história dramática no nosso próximo episódio, porém já podemos ver as linhas de batalha se formando. Qual lado, qual império será triunfante? O Império Romano ou o cristianismo? O império deste mundo ou o reino de Deus? A resposta pode surpreendê-lo, porque tem uma estranha reviravolta neste choque de impérios. Tem mais do que aparenta ter. E a Bíblia diz o seguinte em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que quando o dia do mal chegar, sejais capazes de resistir e depois de feito tudo, ficar firmes. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Se você gostou da nossa jornada de hoje por Niš, na Sérvia, seguindo os passos de Constantino o Grande e das nossas reflexões sobre o confronto entre o Império Romano e o cristianismo, então não perca o próximo episódio, onde veremos outra jornada dessa época juntos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecemos porque mesmo a vida sendo cheia de escolhas difíceis, vós sois quem ilumina as trevas em nosso caminho. Ajudai-nos a sempre termos Jesus em nossas vidas. Ajudai-nos a estudar vossa palavra para que possamos nos fortalecer e termos coragem em nossa jornada por esta vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.